Fala galera do Netflix, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer conjuntos numéricos. Vou falar sobre o conjunto de números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e o conjunto dos números reais. Nós temos aí que o conjunto dos números naturais são aqueles que começam a partir do zero e pega toda a parte positiva. Lembrando que zero é um elemento neutro, então ele não é nem positivo nem negativo. Então nós temos aqui o conjunto dos números naturais, possui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. É um conjunto infinito. Nós temos que um dos seus subconjuntos notáveis é representado por n asterisco, que é o conjunto dos números naturais não nulos. Então, a partir do momento que a gente queira tirar o elemento zero do conjunto numérico, a gente põe um asterisco nele, beleza? Aqui eu vou chamar a atenção sobre a paridade do número, né? Nós temos que todos os números que são designados como pares, eles são da forma 2k. E todos os elementos que são denominados ímpares, eles são da forma 2k mais 1. Então nós temos aí que existe até um conflito em relação à língua portuguesa e à matemática em relação ao zero. Nós temos que para formar um par de elementos, são no mínimo 2 elementos. Só que matematicamente falando, a paridade do zero está garantida porque ele é múltiplo de 2. Então se a gente fizer um teste de qualquer número dentro dessa forma 2k e 2k mais 1, a gente vai perceber isso. Então se eu ponho k igual a zero, na parte de cima, 2 vezes 0, 0, que é o primeiro elemento par. Nós temos aí que, no caso de baixo, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1, que é o primeiro número ímpar. Então nós temos aí que a paridade do zero, matematicamente falando, ela está garantida pela multiplicidade 2, ok? Bem, dentro do conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto mais abrangente, porém não é maior do que os naturais, até porque ambos são infinitos. Ele tem a presença do elemento zero, toda a parte positiva e agora também tem toda a parte negativa. Nós temos que o conjunto dos números inteiros possui mais subconjuntos notáveis. Então nós temos aqui o z asterisco, que tem justamente a eliminação do elemento zero, tal como os números naturais, tem um asterisco, a gente tira o zero. Nós temos aqui o z+. O z+ é o conjunto dos números inteiros não negativos. Muita gente confunde aí não negativos com positivos. Nós temos que os positivos temos que ter a presença do mais e o asterisco, ou seja, excluindo o elemento zero. Lembrando que zero é um elemento neutro, ele não é nem positivo nem negativo, ok? Nós temos que o z- é o conjunto dos números inteiros não positivos e, novamente, com o asterisco, aqui a gente tem apenas os negativos. Então, o asterisco ele retira a parte, o elemento zero do nosso conjunto, ok? Nós temos aqui uma observação, porque muitas vezes o aluno pergunta: Vitor, o natural, ele não é igual ao z+? Não. Nós temos que o conjunto dos números naturais, ele sempre foi 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Nós temos que o z+, ele era um conjunto maior não, mas era um conjunto mais abrangente, só que foi retirada toda a parte negativa dele. Ah, então quer dizer que o natural sem o zero, natural não nulo, ele é diferente do z+ asterisco? Sim. Eles possuem os mesmos elementos, porém eles são diferentes na sua definição. Esse cara sofreu apenas uma perda do elemento zero. E esse cara sofreu a perda do elemento zero e toda a parte negativa. Então por isso que eu coloquei aqui na nossa observação que ao pegarmos o conjunto Z e tirarmos o Z menos asterisco, que é esse conjunto aqui, o que sobra não é natural e é Z+. Então nós temos aí que as operações dentro dos conjuntos numéricos, é importante frisarmos que dentro da operação da diferença entre dois números inteiros, dos conjuntos de números inteiros, é impossível termos naturais, por mais que eles tenham os mesmos elementos. Porém, na definição, eles são diferentes entre si, ok? Nós temos aí que, pela definição dos números racionais, nós temos que é qualquer número que pode ser colocado em forma de razão. Nós temos que o 3 pode ser 6 sobre 2, 9 sobre 3. O menos 1 pode ser menos 2 sobre 2, menos 3 sobre 3. Nós temos 2 quintos, ele é apenas racional. Um número decimal, ele é apenas racional. E toda dízima periódica também é um número racional. Inclusive, numa determinada playlist do Netflix, possui uma aula falando sobre dízima periódica. Uma não, pelo menos mais 3, ok? Bem, dando prosseguimento aqui, nós temos que o conjunto dos números irracionais são todos aqueles que não são racionais.
consequentemente, aqueles que não podem ser colocados na forma de razão, ou seja, na forma A sobre B. Nós temos aqui os principais representantes. Raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, que está presente na diagonal do quadrado. Raiz de 3, que tem a ver com a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 1,73. Raiz de 7, raiz de 13, todas as raízes não exatas são números irracionais. Eu chamei a atenção desses dois aqui, porque são extremamente importantes para vestibulares e concursos. O π, que é aproximadamente 3,14, toda vez que a gente fala sobre círculo, circunferência e esfera, normalmente tem o elemento π. O número de Euler e um número decimal que aparenta-se com uma periodicidade, mas não é periódico. Dá para ver aqui, 40, 440, 4440. Então, como ele não apresenta uma periodicidade, consequentemente ele não pode ser colocado em forma de razão. Para finalizarmos, então, nesse primeiro quadro, nós temos que os números reais representam a união dos racionais com os irracionais. Ou seja, tudo que dá para colocar em forma de razão com tudo que não dá para colocar em forma de razão. Nós temos aí que temos o conjunto de números naturais, mais abrangente o conjunto de números inteiros, mais abrangente o conjunto dos números racionais, um conjunto totalmente à parte, os irracionais e o cara que engloba todo mundo, que são os reais. Então, lembrando que todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo natural é racional, mas nem todo racional é natural. E todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Lembrando que também todo racional é real e todo irracional também é real. E eles não possuem nenhuma interseção entre eles. Então, de uma parte, você tem números que podem ser colocados em forma de razão, e na outra, números que não podem ser colocados em forma de razão. Beleza? Então, essa é a definição que trabalha com o conjunto dos números reais. Então, esse vídeo é extremamente importante para a definição básica dos conjuntos numéricos e no próximo vídeo eu vou falar sobre os intervalos reais. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Fala, galera! Dando continuidade aí à nossa parte de conjuntos numéricos, a gente vai falar sobre intervalos reais. Antes de mais nada, a gente vai falar sobre a reta real. A reta real ela é orientada no zero e à sua direita nós temos elementos positivos, à esquerda a parte negativa. Aqui eu coloquei alguns números inteiros só em forma de orientação. Só que é importante frisarmos que entre dois números inteiros existem infinitos números reais. Então, quantos números reais existem entre 0 e 1? Infinitos. Entre 1 e 2? Infinitos. Entre menos 2 e menos 1? Infinitos. Então, nós temos aí que por mais que a gente tenha uma orientação, começando aqui do zero, para cá eu botei números positivos, para lá números negativos, nós temos que aqui nesse intervalo entre 0 e 1, entre 1 e 2, tem infinitos números reais. Para falarmos sobre intervalos reais, a gente tem que pensar que existe uma forma algébrica, posso ter uma forma geométrica e a própria notação de intervalo. Então, existem três formas distintas de trabalhar com essa parte do intervalo. Quando nós falamos x pertence ao real, tal que x é maior ou igual a 2, significa, primeiro, que o 2 está incluído dentro do conjunto, porque é maior ou igual a 2. Quando ele fala que é maior do que 2, a gente está trabalhando com números que são maiores do que ele, consequentemente tendendo ao mais infinito. Na notação de intervalo, nós temos que o 2 está fechado, indo em direção ao mais infinito, aberto. Como funciona essa questão do aberto e fechado? Nós temos que fechado, o número está incluído, aberto, o número não está incluído. Ah, mas por que o infinito sempre é aberto? Como a gente não sabe onde termina, a gente sempre põe aberto. Beleza? Lembrando que a notação de aberto também pode vir da seguinte forma. Posso botar 2 fechado até mais infinito, parêntese. Então, nós temos aí que o parêntese, ele representa também o colchete para fora, ok? No nosso segundo exemplo, nós temos x pertence ao real, tal que x é menor que 3. Então, perceba que o 3 não está incluído. Para que ele estivesse incluído, teria que ter menor ou igual. Então, menor do que 3 começa a partir do 3 para trás, tendendo ao menos infinito. Na nossa notação de intervalo, isso aqui é o intervalo que vem lá do menos infinito até o 3 aberto. Lembrando que na nossa notação de intervalo, dependendo do concurso, da prova que você faça, muitas vezes isso vem
do menos infinito com parêntese até 3 parênteses. Então, nós temos aí que parêntese representa aberto, tal como colchete para fora. E fechado, só colchete para dentro, beleza? Bem, vamos lá. No próximo, nós temos menos 1 menor ou igual a x, que é menor do que 4. Então, perceba que o intervalo começa no menos 1, o menos 1 está incluído, e termina antes do 4, o 4 não está incluído. Muitas vezes o cara percebendo a reta real, vai falar assim, então termina no 3. Não, até porque como é uma reta real, isso aqui vai até 3,999 alguma coisa, ok? Então não para, né, no 3, vai até próximo do 4. Então nós temos aqui que na notação de intervalo isso representaria o menos 1 incluído, até o 4 não incluído, aberto, ou em relação a parênteses seria do menos 1 fechado mesmo até o 4 parênteses, ok? E por último nós temos 0 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Então isso aqui, o 0 e o 3, ambos estão incluídos no intervalo. Começa no 0 e termina exatamente no 3. Então nós temos aí que dentro da notação de intervalo, bolinha fechada, o número está incluído, que representa o maior ou igual, o menor ou igual, ok? E quando está só menor ou maior, a bolinha está aberta. Lembrando que em relação a infinito, sempre é aberto. A gente não sabe onde para, beleza? Bem, aqui eu coloquei um exercício para vocês, para que a gente possa falar sobre as operações que nós vimos na primeira aula, uniões, interseções e a parte de intervalo simultaneamente. Nós temos que no primeiro intervalo aqui, o intervalo A, começa no menos 1 e vai até o 3. O 3 não está incluído. O segundo intervalo começa a partir do 1 e vai até o mais infinito. Então, nós temos aqui, começa a partir do 1 e vai infinitamente. E o terceiro intervalo, x menor ou igual a 2, começa no 2, só que vai tendendo ao menos infinito. Então, aqui eu botei a interseção de A com B, interseção de A com C, de B com C. As três interseções. União de A com B, de A com C, de B com C e as três uniões. Então, a gente está trabalhando com uniões e interseções. É assim que se fala? Não sei, deve ser. Então, algumas uniões e interseções. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre a interseção entre A e B, a gente está falando que há em comum entre A e B. Então, nós temos aqui o intervalo A e o B que vai até infinitamente. Então, o intervalo entre 1 e 3, né, é justamente o que há em comum. Por que ambos estão abertos? Tem um em cima, mas não tem um embaixo. Como interseção que há em comum, tem que estar aberto. Aqui, como para antes do 3, tem 3 embaixo, mas não tem 3 em cima. Aberto também. Então, seria intervalo aberto no 1 até 3 aberto. A interseção de A com C. Então, de A com o C. Então, nós temos que de menos 1 até 2 é justamente o parâmetro. Menos 1 tem aqui, também tem aqui, menos 1 fechado. 2 tem aqui, 2 tem aqui, também está fechado. Então, nós temos aí que a interseção sempre pegando o que há em comum. De B com C. De B com C é justamente essa partezinha que começa a partir do 1 e vai até o 2. 1 não tem aqui, tem aqui. Tem que ter nos dois. Então, por isso que o 1 está aberto e vai até o 2 fechado. O mesmo acontece, o mesmo intervalo, na interseção de A, B e C. Então, dá para ver que justamente essa parte aqui é comum aos três. Só que o fato do 1 só pertencer ao A e o C não pertencer ao B, por isso que fica aberto. A união é pegar tudo que há nos dois conjuntos, né? Na união de A com B, nós temos que o A começa no menos 1 e vai até o 3 aberto. O B começa no 1 e vai até o mais infinito. Então, a gente vai começar no menos 1 e vai pegar até o mais infinito. Nós temos que a união de A com C, A vai de menos 1 até 3 aberto, C de 2 tendendo ao mais infinito. A gente vai pegar a partir do 3 e vai pegar tudo até a parte do C. Então, começa do 3 e vem infinitamente. Beleza? Nós temos que a união de B com C, nós temos que B começa no 1 e vai para o mais infinito, o C começa no 2 e vai para o menos infinito, então nós temos aí que a reta real todinha representa esse conjunto. Se a união de B com C já é a reta real, consequentemente, na hora que eu botar o A, também vai dar a própria reta real, ok? Então nós temos aí as representações de uniões e interseções dos três conjuntos. A com B, A com C, B com C e os três ao mesmo tempo, beleza? Então,
Então fechamos aí a segunda aula de conjuntos numéricos. Então no primeiro quadro a gente falou sobre os conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E aqui fechamos com a reta real e todos os intervalos reais. Beleza, galera? Então espero ter sido claro. Até o próximo vídeo. Grande beijo, valeu!